Olá, boa tarde. 2 dias, né, sem a gente se ver, mas como o prometido, estou hoje aqui novamente. Que Deus abençoe todos vocês, a família, os amigos, enfim, as pessoas que estão cercadas ao seu redor e até mesmo aquelas que não se encontram, a gente também tem que enviar bênção. Enfim, naquele dia, no sábado, né, no último sábado, eu deixei a questão para a gente meditar no 70 vezes 7, né? Essa passagem está escrita, tô com a Bíblia, tá, pessoal? Tô aqui com a palavra de Deus, tá um pouco complicado porque agora eu consegui um negocinho aqui para poder segurar a câmera, porque cansa os dedos, né? Mas, enfim, essa passagem, ela se encontra em Mateus 18, tá? Onde Deus fala, Jesus, né? Onde Pedro indaga o Senhor Jesus até quantas vezes ele deveria perdoar. Na realidade, a gente não estava presente, mas eu creio assim que Pedro, quando fez essa pergunta, tipo assim, Pedro colocou um limite, né? Usou de uma certa malícia, né? Colocando limite, tipo, quantas vezes? 7 vezes que eu vou ter que perdoar aquele que me faz mal, aquele que me ataca, que fala mal de mim, às vezes beija o meu rosto, come da minha comida, né? Aí Jesus, né, que é o Senhor Jesus, que não é bobo, né? Ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas. O que o Senhor Jesus fez? Respondeu para Pedro: Pedro, 70 vezes 7. Aí, ali finalizou. Essa passagem está em Mateus 18. Depois eu coloco a referência bíblica. E assim, eu sempre peço a vocês para meditarem nesse texto todo. Porque esse contexto aqui está incluído todo o texto. Para você ter uma melhor compreensão. Tá? Não quer dizer que você vai conseguir guardar tudo. Mas pelo menos você meditando no que vem atrás, você vai conseguir compreender, né? O que quer dizer essa passagem quando Jesus fala do perdão, né? Onde a gente encontra muita dificuldade, né, das pessoas perdoarem. Eu, antes de conhecer o Senhor Jesus, eu tinha essa dificuldade de perdoar. Não até de maltratar, não, eu não chegava a maltratar, mas eu falava assim, não, eu perdoo essa pessoa, o que ela me fez eu perdoo, mas eu quero a distância dela. Não quero olhar para ela, não quero falar com ela, não quero saber dela. Na realidade, eu estava enganada, porque eu nunca perdoava. Porque quando você realmente perdoa, até porque o perdão é uma atitude. Perdão não é um sentimento. Muitas pessoas acham que é um sentimento. Por que as pessoas acreditam que o perdão é um sentimento? Né? Quando elas falam assim, eu tenho um ressentimento por aquela pessoa, só isso, mais nada. Mentira. É mentira. Na realidade, ela não perdoou aquela pessoa. E a gente vê a clareza com que o Senhor Jesus ele trata do perdão quando ele menciona 70 vezes 7. Matematicamente falando, 70 vezes 7 dá 490 vezes. Só que Jesus, ele finalizou, botou um ponto final, tipo, poderia ser 70 vezes 8, poderia ser 70 vezes 9, poderia ser 70 vezes 10, quer dizer, não tem limites para perdoar. É ilimitado. É ilimitado. Não existe limite. Jesus já colocou 70 vezes 7, colocando a matemática. Se você for olhar a matemática não tem limite. Pode ter limite para o homem, né? Em questões financeiras, em questões de um monte de coisa. Ter 3 geladeiras, 2 fogões, depende. Uma calça, 10 calças, pode ter limite para o homem. Mas para limite para o Senhor Jesus não tem limite. Ele já colocou isso proposital, porque ele sabia da importância do perdão. A Bíblia menciona nesse versículo, né, do 70 vezes 7 em Mateus 18. Mas se você for acompanhar a Bíblia, tem vários versículos. Se você meditar, não precisa
nitidamente fala da palavra perdão, mas a gente vê que tantos heróis da fé, né, Davi teve que perdoar Saul, porque o que Saul fazia com Davi, meu Deus, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas porque Davi perdoava, porque sabia da importância do perdão, não foi falado de palavra perdão com Davi, mas Davi já sabia, porque, né, quem foi criado aos olhos de Deus já sabia. Então, presta bem atenção, pessoal. O perdão, ele é diário, porque todos os dias a gente tem que perdoar. Se você quer alcançar o perdão do Senhor Jesus, você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, no mundo espiritual, no mundo físico, as pessoas não compreendem muito por que muitas delas caem doentes. As pessoas acham que é um ataque físico, não é verdade? Quando a pessoa tem um câncer. Vamos dar um exemplo do câncer. Quando ela tem um câncer, me perdoa, tá, pessoal? É ao vivo, então vocês vão ter de vez em quando mexendo no rosto, porque tá um calor. Eu tô aqui, ó, nesse santo e maravilhoso lugar, olha. Eita, Jesus, muito obrigada. Nesse santo e glorioso lugar, sempre. Sempre que eu puder, eu vou fazer uns vídeos por aqui. Então, como eu estava falando para vocês, muitas pessoas acham que o câncer é uma doença genética, porque cientificamente falando, os médicos falam que é genético, né? Só que, pessoal, o câncer, dependendo da localização que ele dá onde o corpo da pessoa está mais sobrecarregado. Mas geralmente o câncer é uma enfermidade espiritual por falta de perdão. Mas Simone, de onde você tirou isso? É a imaginação da sua cabeça? Não. Eu estou procurando fazer esses vídeos, procurando esclarecer para vocês da melhor forma simples e possível, tá? Para não ficar aquela coisa metódica, aquela coisa enjoada, aquela coisa carola, ou cheia de versículos bíblicos, não. Porque eu estou meditando com vocês sobre o que está escrito. E dentro do que está escrito, estou passando para vocês a visão. Porque foi a visão que Deus me deu durante esses dias. E tem me dado muito mais, só que eu vou passando para vocês paulatinamente, tá? O que acontece? A pessoa, vou dar um exemplo do hospital do câncer, o INCA, onde ficam as mulheres. Vocês sabiam que a maioria daquelas mulheres que estão ali, elas têm um câncer espiritual por mágoa, por falta de perdão. Porque descobriram a enfermidade. E seus maridos a abandonaram, elas não conseguem perdoar os seus maridos. Aí o que acontece? Aquela mágoa que está ali dentro, ela cria o câncer. Como eu falei, dependendo do órgão, o câncer ele é mais sobrecarregado. Eu falo isso para vocês, falo como profissional da saúde, falo com vocês espiritualmente, sendo uma serva de Deus. Que acontece isso. Mesmo antes de eu entender das coisas de Deus, eu tinha essa compreensão do perdão. Só que eu não queria perdoar. Como essas pessoas também, elas não querem perdoar. Para ela é mais fácil ela nutrir aquele sentimento, que o perdão é uma atitude, não é um sentimento, mas elas nutrem aquilo dentro delas e não conseguem liberar o perdão. Só que tem um porém. Se você não conseguir liberar o perdão, consequentemente você não vai ter o perdão do Senhor Jesus. Não vai ter o perdão dele. Porque tem uma outra passagem bíblica também, que mais pra frente, que o perdão, pessoal, é uma coisa muito extensa. Se eu for falar somente disso aqui, vai ficar uma coisa assim muito curtinha, né? Mas o perdão, ele abrange em várias situações, em várias coisas. Isso te amarra no mundo espiritual. As forças das trevas sabem disso, que quando você não perdoa, automaticamente você não tem o perdão do Senhor Jesus. Esse perdão é fundamental para a tua vida, porque é o que vai fazer com que você libere vida. Ao invés de você liberar morte, você vai liberar vida. E é isso que o mal não quer. Entendeu, pessoal? Eu tô falando assim bem explicadinho, para que vocês venham compreender e colocar em prática, porque a palavra de Deus é prática. A palavra de Deus não tem mistério.
O grande problema é que as pessoas escolhem fazer o que é errado. E quando se escolhe fazer o que é errado, vai colher o que é errado. E assim, o que me despertou a atenção, que o Senhor Jesus fala do perdão, ele fala desse perdão, ele puxa para os irmãos. Quem são esses irmãos? Quem são esses irmãos? Porque assim, no mundo, as pessoas que não servem a Deus, para elas é natural não liberar o perdão. É porque o sentimento. Ah, não, eu tenho ressentimento. Como eu já disse, né? E por que para o irmão? Porque o irmão não pode ter ressentimento. A pessoa, ela pode dentro da igreja, ela pode ter te causado assim um mal muito, muito grande. Uma pessoa que você ama muito, de repente te decepcionou. Mas independente disso, você tem que perdoar. E perdoar de todo o coração, com todas as tuas forças. Para que a tua vida tenha sentido, porque senão a tua vida não vai ter sentido. Você vê só a importância do perdão. Deus tem falado comigo esses dias. Vocês me perdoem, porque domingo é complicado para mim, que é um dia apertadíssimo. É um dia que é muito corrido. Para mim é um dia corrido, porque praticamente eu vivo assim para a obra no domingo, né? E segunda-feira, ontem, infelizmente, eu não pude vir até aqui porque eu tive outros compromissos, mas eu prometo, é a palavra da Simone, tá? Eu prometo que todas as vezes que eu tiver uma oportunidade eu vou estar aqui fazendo esses vídeos, porque daqui sai vida, aqui é o altar natural. Aqui é o meu momento de intimidade com Deus. Eu amo esse lugar. Ó, eu mostro pra vocês que eu tô assim, eu tô sentada numa pedra. Eu gosto de ficar sentada nessa pedrinha aqui. Às vezes, né, incomoda um pouquinho, mas eu gosto de ficar aqui nessa pedra aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus fala comigo. E assim, Jesus também quer falar com você. Tá? Porque existe o perdão, como eu disse, o perdão ele é muito amplo, e existem dois tipos de perdão, que é o da pessoa se perdoar e que é o da pessoa perdoar o seu próximo. O mais difícil para o Senhor Jesus é da pessoa se perdoar. E esse recadinho vai em especial, sabe para quem? Para quem tem depressão. Você sabia que você tem depressão porque você não se perdoa? Porque a depressão, ela não é uma enfermidade física. Não é. Eu tive depressão. Eu sei o que é ter depressão.